Todas as manhãs, às 6 horas, um policial... A intenção da junta militar era invadir, deixar aqui uns poucos soldados... Boa noite. Este mês, a Guerra das Malvinas completa 30 anos. Um conflito que deixou marcas profundas. A Argentina e Inglaterra lutaram durante 74 dias pelo domínio das ilhas, hoje pertencentes aos ingleses. Daí o nome Falklands. Carlos Nascimento, Ronaldo Dias e Camila Amaral viajaram a este disputado território do Atlântico Sul para resgatar a memória desta batalha. E também para mostrar como os dois países tratam essa questão que vai muito além da diplomacia. Este capítulo começa em 1976, quando os militares argentinos depuseram a presidente Maria Estela Martínez de Perón e veio a ditadura. A primeira junta foi liderada por Jorge Rafael Videla. 5 anos depois, já no governo do general Roberto Viola, o regime começou a se deteriorar. Tomou posse, então, a terceira junta militar, com o brigadeiro Lamidoso, o almirante Jorge Anaya e o presidente Leopoldo Galtieri, um general posudo que gostava de ser comparado ao americano George Patton e também de umas boas doses de uísque. O general Galtieri, que não era exatamente um modelo de estabilidade emocional, ele acreditou que a aventura militar podia dar certo. A situação fugia do controle. As centrais sindicais argentinas se manifestavam em todo o país e até na porta do Palácio do Governo. Compreenda que não é que não queremos pagar. Não se pode pagar. Com a economia destruída, acusado internacionalmente de assassinar pelo menos 20 mil pessoas na repressão ao terrorismo, o governo militar argentino estava por um fio e precisava criar um fato suficientemente forte para permanecer no poder. Foram examinadas as hipóteses de um conflito com o Brasil ou com o Chile, mas a opção foi a invasão destas ilhas, mais para inglês ver do que propriamente para combater. Durante a guerra, eu era correspondente em Madrid, fui a Gibraltar, uma possessão britânica colada ao território espanhol, onde a força-tarefa inglesa parou para reabastecer. Desde que a cerca foi fechada, nesses 13 anos, esse portão verde aqui, que é o espanhol, nunca mais foi aberto. Comandos argentinos pretendiam aproveitar a escala para explodir barcos ingleses, mas foram presos por autoridades espanholas no porto de Algeciras. Quando os argentinos desembarcaram nessa praia, que até hoje está cheia de minas, a ordem era não matar nem machucar ninguém, especialmente os moradores. Capitão Yanuso estava lá. Capitão, como foi o desembarque? Na madrugada de 2 de abril, 4 ou 5 horas da manhã, tomamos o Porto Grusac e fizemos o desembarque da Infantaria da Marinha e do Exército, que levamos a bordo. Eu estava no navio Cabo San Antônio e desembarcamos cerca de 800 homens. A moradora das ilhas, Leona Roberts, não se esquece daqueles momentos. Minha mãe fazia comunicação de rádio entre Stanley e as moradias do campo. Ela teve que atravessar as ruas acenando com uma bandeira branca. Eu achava que nunca mais a veria. So she walked off down the road waving this white flag. Depois de uma curta resistência que custou a vida de um oficial argentino, os poucos soldados ingleses se renderam. O general Mário Benjamin Menendez assumiu como governador e comandante militar. A mão inglesa foi abolida nas ruas. O nome da capital trocado para Puerto Argentino. Ron Bucket, um militar reformado, conta que os argentinos revistaram as casas à procura de armas.
Nós tentamos manter as coisas na normalidade possível, apesar deles terem tomado os serviços públicos. No fundo, todos esperávamos o dia em que as forças britânicas iriam detê-los. Em Buenos Aires, o clima era outro. A multidão, eufórica pelo desembarque argentino nas ilhas, ovacionou o presidente Galtieri no balcão da Casa Rosada. A intenção da junta militar era invadir, deixar aqui uns poucos soldados e depois negociar a posse das ilhas nas Nações Unidas. Não foi o que aconteceu. Seguiram-se longas negociações entre o chanceler argentino Nicanor Costa Mendes e o secretário de Estado americano Alexander Haig. A primeira decepção foi quando o governo de Ronald Reagan deixou claro que estava do lado inglês. Em Londres, entrou em cena a mulher que passaria para a história como a Dama de Ferro e que este ano permitiu a Meryl Streep ganhar o Oscar de melhor atriz. Margaret Thatcher, que também enfrentava uma crise no governo, mostrou-se inflexível. Nesta cena do filme, ela rebate o argumento de Alexander Haig de que não valia a pena fazer uma guerra por ilhas distantes e habitadas por cidadãos política e economicamente insignificantes. Quando os japoneses invadiram Pearl Harbor, no Havaí, em 1941, vocês, americanos, deixaram para lá porque se tratava de uma ilha distante? No caso da Grã-Bretanha, a gente não pode esquecer também uma coisa. Os britânicos se mantêm em guerra constante, em algum lugar do mundo, de alguma maneira, há mais de 1000 anos. E a ordem foi dada. Uma força-tarefa com 100 navios, incluindo submarinos e mercantes, deveria reconquistar as ilhas do Atlântico Sul. Os novos donos das ilhas não tinham um plano eficiente de defesa porque não esperavam que a situação chegasse a este ponto. Os argentinos sentiram o gosto amargo da guerra quando o submarino britânico Conqueror afundou o cruzador General Belgrano. 323 marinheiros argentinos morreram. O ataque foi considerado um crime de guerra porque o navio estava fora da área de conflito. Em meio à emoção da volta dos sobreviventes, novas tropas embarcaram para defender as ilhas. 2 dias depois veio o troco. As imagens que você vai ver agora misturam algumas cenas reais da guerra com uma reconstituição e reproduzem o momento em que o mundo ouviu falar pela primeira vez no míssil Exocet. Disparado do caça Super Étendard, também de fabricação francesa, um Exocet atingiu em cheio o navio mais moderno da frota inglesa, o destroyer Sheffield. A aviação argentina dava o primeiro recado de que seria dura na queda. Londres percebeu que o inimigo tinha em mãos uma poderosa arma de guerra. Tanto que mais tarde, o presidente François Mitterrand confessaria que Margaret Thatcher o pressionou. Ou os franceses revelavam o segredo de como desarmar os mísseis Exocet, ou ela atacaria Buenos Aires. No auge da guerra, Fidel Castro ofereceu tropas cubanas e o governo argentino chegou a analisar uma aproximação com a União Soviética, o que nos 2 casos não se concretizou. Quem mandou 2 aviões cheios de armamentos foi o ditador da Líbia, Muammar Gaddafi. O presidente Galtieri retribuiu com frutas frescas e cavalos de raça argentina. A força-tarefa inglesa rumou para as Malvinas com quase 100 navios. A marinha argentina estava fora da guerra, sitiada nos portos pelos submarinos britânicos. 10.000 soldados, a maioria recrutas, foram mandados para esperar os ingleses nas ilhas. Aqui começou a virada da guerra. Em vez de atacar diretamente Port Stanley, onde estavam os argentinos, os ingleses escolheram este local, a Baía de São Carlos, para fazer o desembarque das tropas de ataque.
Mesmo nós, jornalistas que estávamos lá em Buenos Aires, nós não sabíamos do que estava acontecendo. A única fonte de informações que nós tínhamos era a fonte da ditadura. Então os argentinos achavam que eles estavam ganhando a guerra. Enquanto nós estávamos lá em Buenos Aires, os ingleses estavam destroçando o exército argentino nas Malvinas, como a gente sabe. Os militares argentinos divulgavam falsos comunicados, divulgavam falsas informações. Os jornais argentinos estavam manipulados, estavam completamente controlados e só contavam mentira. Esta é uma das 3 praias utilizadas pelos ingleses para fazer o desembarque das tropas das Ilhas Malvinas. As tropas foram trazidas por 11 navios. A primeira leva que desembarcou tinha 1.200 homens e nenhum argentino esperando. Assim que desembarcaram, os soldados ingleses tomaram nessas pedras as primeiras posições de defesa. As pedras foram deixadas exatamente da mesma forma como os soldados puseram 30 anos atrás. Daqui eles podiam ter uma visão geral das Ilhas Malvinas Falkland. E deste local começou então o ataque às tropas argentinas. Nós não tínhamos a percepção na época, mas foi uma guerra, foi um conflito acertado, não é? Especialmente em função do público interno argentino. Não é? Foi uma estratégia de governo. Hoje eu tenho uma visão bastante clara disso. Uma estratégia do governo militar argentino de ganhar a opinião pública, principalmente por parte daquele general Galtieri, que era até então o presidente de plantão. Né? A aviação argentina fez milagres na guerra. Os pilotos tinham que sair do continente, vir aqui, atacar os ingleses e voltar. Quase sempre, quase sem combustível e sem a roupa térmica adequada para o caso de caírem no mar. Muitos não voltaram. Foi o caso do piloto deste Skyhawk, cujos restos estão até hoje espalhados aqui nesta colina. Quando os navios da frota inglesa já estavam todos dentro deste canal, a aviação argentina começou a atacar e causou seríssimos estragos. Aqui na Baía de São Carlos há um cemitério de guerra de todos aqueles que morreram naquela batalha. E no memorial é possível encontrar os nomes dos tripulantes ingleses dos principais navios que foram afundados ou seriamente danificados. Do Antelope, do Ardent, do Argonaut, do Coventry, do Fearless, do Glamorgan e principalmente do Sheffield, que foi o maior navio de guerra inglês afundado pelos argentinos. O Brasil apareceu no cenário da guerra quando um bombardeiro inglês Vulcan teve um defeito mecânico e não pôde ser reabastecido em voo depois de um ataque a Port Stanley. O piloto pediu um pouso de emergência no Rio de Janeiro e, ao penetrar no espaço aéreo brasileiro, foi escoltado por caças da FAB. O Vulcan foi devolvido à Inglaterra sem o míssil que transportava. Oficialmente não se confirma, mas ao ser desmontado, o armamento pode ter fornecido informações importantes para a indústria bélica brasileira. Os ingleses causaram sérios danos à aviação argentina e derrubaram mais de 70 aviões. Em compensação, os argentinos afundaram 4 grandes e danificaram pelo menos mais 9 navios britânicos. O resultado de um desses ataques ainda é discutido. Até hoje, os ingleses não reconheceram que o seu principal navio da força-tarefa que atuou nas Malvinas, o porta-aviões Invincible, foi atingido pelos argentinos. Eu estou ao lado do brigadeiro Ernesto Ureta, que participou do ataque. Como é possível ter convicção de que o porta-aviões foi atingido? Ele não tem dúvidas de que a esquadrilha de que fazia parte pegou em cheio o Invincible. Éramos 6 aviões, um deles armado com o míssil Lexus-C. Lançamos as bombas e vimos uma grande nuvem negra, o resultado da explosão. O Invincible somente voltou à Inglaterra 3 meses depois do fim da guerra. É evidente que estava sendo reparado em algum lugar.
Neste ponto, perto da comunidade de Darwin, se deu o primeiro combate terrestre entre as forças argentinas e inglesas. Eu estou agora dentro do que restou de uma trincheira escavada por soldados argentinos, com o que sobrou também de cobertores usados pelas tropas argentinas na guerra. Isso aqui é deixado intacto dentro da trincheira para mostrar aos visitantes. E foi também neste ponto que perdeu a vida o militar de mais alta patente das tropas inglesas, o tenente-coronel dos paraquedistas Herbert Jones. Eu fui até Bahia Blanca. E em Bahia Blanca, tentando fazer uma passagem, não é? E nós estávamos filmando, chegou um grupo de PS, da Polícia do Exército, e nos prendeu. Foi uma experiência também única, porque nós permanecemos presos uns 3 dias, eu, cinegrafista, não é? Mas o que existia? O povo estava tão envolvido naquele conflito que bastava sair com uma câmera na rua que eles avisavam o Exército. Olha, tem um repórter em inglês. E eu tinha um passaporte, naturalmente passaporte brasileiro, mas cheio de carimbos ingleses, que eu morava em Londres, e eu acho que isso deve ter também pesado na decisão de eu permanecer preso junto às Forças Armadas argentinas. Naquele barracão ali no fundo, que hoje serve para fazer a tosa, a retirada da lã das ovelhas, ficavam os prisioneiros de guerra argentinos, 1.100 nesse local. Os ingleses escreveram ali na parede, prisioneiros de guerra, para que o barracão não fosse atacado ou bombardeado pela aviação argentina. Aqui é Goose Green, este é o cemitério argentino da guerra. Aqui estão relacionados os nomes dos 649 mortos nas Malvinas. Essas cruzes aqui correspondem apenas aos soldados argentinos que perderam a vida em combates terrestres. Muitos deles não identificados até hoje. Tanto que em vários túmulos aparece essa inscrição: soldado argentino somente conhecido por Deus. A linha de defesa argentina instalou-se ao longo desses morros, onde os soldados nem sempre tiveram comida, água e uniformes adequados para o frio. Ao cavarem trincheiras, o solo se enchia de água, um teste duro para um exército de recrutas que não se acovardaram. Tumbledown, Mount London, Wards Ridge, aqui foram travadas as últimas batalhas da Guerra das Malvinas. Essas posições defensivas foram tomadas pela Argentina para proteger Port Stanley do assalto das tropas inglesas. Muitos morreram, mas eles acabaram sendo derrotados pelo frio, pela incompetência, pela ditadura, na verdade. Eles foram jovens que foram massacrados naquela guerra. Eles foram levados para uma guerra que eles não sabiam o que era. Era uma ditadura militar que precisava de um mote externo para controlar a política interna. Era o fim da ditadura argentina. Os argentinos se entrincheiraram nessas pedras e, caminhando por aqui, a gente encontra restos da guerra, como esta peça de artilharia, provavelmente um lançador de morteiros, que já está aqui há 30 anos. Vicente e Daniel, do Regimento 7 de Infantaria. Os dois participaram dos momentos mais sangrentos da guerra. Vicente conta: eu tinha uma metralhadora. Havia dado já mais de 500 tiros e o tenente mandava continuar atirando. Eu disse que não dava mais. Ele parou na minha frente e de repente levou um tiro na barriga. Nós ajudamos a levá-lo atrás da montanha. Além da falta de recursos, soldados argentinos denunciaram que foram torturados por ordem de oficiais inseguros que queriam intimidar a tropa. Um ex-combatente me disse que alguns comandantes abandonaram as posições e se automutilaram para não combater até o fim. A maior peça de artilharia que nós encontramos foi essa aqui, um lançador de obuses de 105 milímetros argentino. Somente numa dessas batalhas finais da guerra morreram 40 argentinos e 23 ingleses.
estaba con apoyo de artillería, estaba en un cañón 105. Daniel se recorda de que estava com um canhão parecido com este. Não chegou a faltar munição, mas houve um momento em que nos preparamos para a batalha com baionetas, corpo a corpo. Chegamos a usar as armas de companheiros que já tinham morrido. Quando os ingleses já estavam praticamente dentro de Port Stanley, o Papa João Paulo II rezava uma missa em Buenos Aires, como que consolando a população para a derrota que se aproximava. Perto dele, vestido de preto, a imagem do general Galtieri era muito diferente do começo da guerra. No dia 14 de junho de 1982, o comandante militar das Malvinas avisou o presidente Galtieri que não era mais possível resistir. Iludidos pela propaganda de guerra, 79% dos argentinos ainda acreditavam na vitória. Naquele mesmo dia, foi assinada a rendição neste prédio e a bandeira britânica voltou a este mastro. Do lado argentino, a coisa é completamente diferente. As Forças Armadas estão sucateadas, eles não têm a menor condição de iniciar nenhum tipo de aventura, sem chance. E realmente, aparentemente, não pretendem uma aventura militar, porque seria realmente uma aventura. Margaret Thatcher veio saborear pessoalmente a vitória nas ilhas, que voltaram a se chamar Falklands. Na Inglaterra, ela foi reeleita. Em Port Stanley, tornou-se nome de uma rua importante. Na Argentina, a derrota abriu o caminho para o fim do regime militar e para que dali a pouco mais de um ano o poder voltasse às mãos dos civis, com a eleição do presidente Raul Alfonsín. A seguir no SBT Repórter, como vivem os moradores das ilhas. Os moradores das ilhas nunca foram tão britânicos quanto agora. E as tensões que ainda rondam os moradores. Basta a gente sair para a margem de uma rodovia como esta, que é uma estrada importante, que vai encontrar logo aqui na beirada esses avisos sobre o perigo de minas. O SBT Repórter volta já. Como é viver no isolamento dessas Ilhas Malvinas? O que fazem os moradores? Como é o seu dia a dia? Será que a tranquilidade pode ser quebrada por uma nova guerra? Quem tem menos de 40, 50 anos, ouviu falar, aprendeu na escola, ouviu na internet. Mas quem assistia à televisão no ano de 1982, o mesmo da Copa da Espanha, se lembra deste lugar, uma ilha perdida nos confins do Atlântico Sul, disputada a bala por ingleses e argentinos. Muita coisa mudou de lá para cá. As ovelhas não deixam dúvidas. Estamos nas Malvinas. O vento é tão forte que às vezes é melhor andar de costas. Os pinguins estão meio preguiçosos nesta época do ano, mas lembram que aqui faz frio. E se você acha que é tudo um deserto, engana-se. Depois da guerra, os ingleses meteram a mão no bolso, investiram em qualidade de vida, na base militar de Mont Pleasant, no novo aeroporto, na economia e em 800 quilômetros de estradas. Se para os argentinos as marcas da guerra não desapareceram, aqui também não. Basta a gente sair para a margem de uma rodovia como esta, que é uma estrada importante, que vai encontrar logo aqui na beirada esses avisos sobre o perigo de minas. 30 mil minas foram deixadas pelos argentinos nas Ilhas Malvinas. 15 mil permanecem ainda no solo. Os moradores continuam sendo poucos, menos de 3 mil, e não gostam que os chamem de kelpers, como fazem os argentinos. Agora eles são Islanders e consideram as Falkland o lar ideal. Como assim? O que é que eles viram neste fim de mundo? Because this place is free. Este lugar é livre, não há crimes aqui.
se você for para a Inglaterra, terá problemas, como em qualquer lugar. Mas aqui é bom para se viver. Um lugar calmo e com vizinhos adoráveis. O arquipélago é enorme, quase do tamanho do país de Gales, no Reino Unido. Além dessas duas principais que dão forma ao mapa, tem quase 800 ilhas, incluindo as Sandwich e as Geórgias do Sul. Difícil é achar uma árvore nesta imensidão de turfeiras, um solo que parece xaxim. É tudo tão longe que, além dos carros off-road, o transporte para os pontos mais distantes tem que ser de helicóptero ou em pequenos aviões. A presidente argentina Cristina Kirchner está tentando atiçar de novo a disputa pelas Ilhas Malvinas, mas o governo inglês já disse que somente iria embora daqui um dia se a população quisesse, ou seja, jamais, porque os moradores das ilhas nunca foram tão britânicos quanto agora. Uma vida solitária, é verdade, mas boa, com salário alto, R$ 4.500 em média, para comprar alimentos, roupas, confortos e modernidades a preços subsidiados. Uma casa financiada custa R$ 300 mil. Um carro como este, que no Brasil vale 130 mil, aqui se compra zerinho por 50. Exceção feita à carne de ovelha e de vaca, umas poucas plantações de batatas e hortifrutis cultivados pelo sistema de hidroponia. Tudo o que comem, bebem e vestem, mais o material de construção, vem da Inglaterra. Do que é que vocês sentem falta aqui? Eu não sinto falta de nada. Ele diz que sente falta da família que voltou para a Inglaterra. The family, I suppose. Como numa cidadezinha do interior, os dias são teimosamente iguais. Vida de criança que deve ser uma boa. Brincar na rua e frequentar uma escola novinha que custou R$ 40 milhões e forma até o ensino médio. Os visitantes chegam uma vez por semana no voo que vem do Chile ou no de Londres, que dura 16 horas. No prédio da delegacia, atingido por um bombardeio durante a guerra, o policial diz que não sabe o que é trabalho. Desde que ele veio da Inglaterra, nunca houve crimes aqui. Quem manda aqui? É a rainha? Só que ela não sai da parede. O governador, de fato, é este homem, Nigel Haywood, que administra as ilhas ao lado de um conselho legislativo. Eu perguntei a ele sobre o bloqueio argentino a navios com a bandeira das Ilhas Falkland, que obteve o apoio de países vizinhos. Chile, Uruguai, Brasil. Ele não tem dúvidas de que o bloqueio imposto pela Argentina, que recentemente impediu até a atracação de navios de turismo que passaram pelas ilhas, é desnecessário e ilegal. Na opinião do governador, Chile, Uruguai e Brasil não querem participar de bloqueios ilegais. Este é um problema sério, o isolamento. Quando há algum doente grave e o hospital não dá conta, o jeito é chamar um avião UTI que vem do Chile, o único país da América do Sul que tem uma ligação mais intensa com as ilhas. Não por acaso os chilenos são a maior comunidade latina, mas dizem que há lugar para todos. A nós não temos nenhum problema com eles. Somos todos bem-vindos. Não somente chilenos vivem aqui, mas também gente do Brasil, do Peru, e não temos nenhum problema com eles. Uma grande parte da história das ilhas está aqui no museu local, montado nesta casa de madeira que veio do Brasil. A maior parte do museu é dedicada à guerra. Armas, equipamentos e material apreendidos dos argentinos. Imagens das batalhas e da reconquista do território pelos ingleses. Eu perguntei à diretora o que o conflito mudou na vida dos ilhéus. You know, the war in 1982 just made us even stronger, if you like. A guerra nos tornou mais fortes e mais certos do que sentimos. Nós sempre nos sentimos britânicos, mas antes de tudo, habitantes das ilhas. E, na verdade, pressão nenhuma da Argentina iria mudar isso. Nós acreditamos que temos autodeterminação e o direito de escolher o nosso próprio futuro. Stephen Luxton, do Departamento de Recursos Minerais, diz que a infraestrutura para crescer é muito boa. 40% da energia são fornecidos pelo vento e o restante por geradores a diesel.
Segundo ele, a água é suficiente e uma nova captação está sendo construída. Aqui deste ponto onde eu estou, 500 quilômetros para lá fica a Argentina, 12 mil quilômetros para cá fica a Inglaterra. Hoje, uma questão política empurra as ilhas para cá, mas os moradores gostariam muito que o futuro fosse também para lá. O governador me disse que adoraria ter um voo direto de São Paulo e insinuou várias vezes que o Brasil, o Uruguai e outros países sul-americanos não deveriam entrar na onda da Argentina de fechar portos para navios com a bandeira das Malvinas, que, entre outros objetivos, tem o de dificultar a exploração de petróleo. But Argentina seems to... A estratégia da presidente Cristina Kirchner é fazer com que os demais países sul-americanos sejam solidários quando a Argentina acusa o Reino Unido de colonialismo. E assim, quem sabe, um dia ter as ilhas sob seu domínio. Recentemente, ela criou inquietação entre os moradores ao ameaçar o fechamento do espaço aéreo argentino para o voo que vem do Chile. Depois, mudou o discurso e ofereceu voos partindo diretamente de Buenos Aires, o que o governo das ilhas recusou. Argentina. Aí existe um problema, segundo Anthony Smith, da 4ª geração de uma família das ilhas. We have the prospects to have a very good future. A nossa perspectiva é boa, mas depende muito da relação com a Argentina. Se o governo de lá tiver a mente aberta, poderemos desfrutar de um futuro ótimo. Mas se continuarmos a ter dificuldades, será mais complicado. Você acha que os argentinos poderão voltar um dia? Não, Não, eu não acho que eles seriam tolos o suficiente para invadir as Falklands de novo. E não vamos ceder às pressões para mudar nosso ponto de vista. Você sabe, os argentinos são livres para visitar as ilhas, o que é muito bom. Mas, além disso, eu não acho que eles voltarão. But beyond that, no, I don't think they'll be back. Para deixar claro que querem evitar surpresas, os ingleses construíram uma base enorme. Nós visitamos as instalações, mas não pudemos filmar. E nem ver nada de muito perto, porque todas as portas dos barracões estavam fechadas. Bem-humorado, conversador, o comandante militar das ilhas, o brigadeiro Bill Eldridge, recebeu-nos para uma entrevista. O que foi decisivo para a vitória das forças britânicas em 1982? Perguntei. Carlos, I think a number of things were decisive. Houve uma série de fatores. Bom planejamento, moral alto, ações decisivas e força para vencer. O que mudou depois da guerra? What we now have. Nós aumentamos o número de soldados e os equipamentos também melhoraram. Hoje temos forças balanceadas e apropriadas para deter qualquer agressão militar. Any military aggression against these territories. O Reino Unido pretende ser uma força dominante no Atlântico Sul? The United Kingdom does not intend, is not. Não temos a intenção de dominar nada no Atlântico Sul. As tropas que temos aqui são para proteger as ilhas Falkland e os territórios. Então por que vocês estão trazendo um navio gigante como Dauntless? Well, quite simply because she's the next ship in line. Porque é o próximo navio da fila para substituir o que já temos aqui. Esta é uma das tarefas da Marinha Real. Virão mais navios de guerra, tropas e aviões? Well, if they do, they've not told me. No. Se o país deseja, não me disseram. Não há planos para aumentar as forças aqui. Mas e se um dia a Argentina conseguir o apoio militar de outros países? Seria possível uma nova guerra? Well, anything's possible. I don't think that's very likely. Qualquer coisa é possível, mas acho que não seria muito provável. Daqui a pouco, no SBT Repórter, do que vivem os moradores das ilhas? A segunda principal atividade econômica das ilhas é o turismo, com navios daquele tipo, que vêm para o Polo Sul e passam por aqui. O SBT Repórter volta já. Do que vivem os moradores das Ilhas Malvinas e até que ponto eles são independentes da Inglaterra?
A tripulação deste navio de bandeira norueguesa prepara-se para uma nova temporada de pesca. O maior interesse é pela lula, mas também a bacalhau, pescada e arraias. Peixe mesmo é muito difícil encontrar por aqui. O que o governo das Malvinas vende são licenças de pesca para estrangeiros, um negócio altamente lucrativo. John Burton, diretor do Departamento de Pesca, explica que uma licença para a captura da lula custa o equivalente a R$275 mil por temporada. Para algumas espécies, chega a 550 mil. Por ano, o governo já arrecadou 82 milhões de reais. Segundo ele, a pesca se profissionalizou a um ponto de tornar-se a principal fonte de receita das ilhas. O orçamento anual do governo das Malvinas é 4 a 5 vezes mais alto hoje do que antes da guerra. Passa de 300 milhões de reais com a arrecadação própria. O Reino Unido manda apenas o dinheiro para a defesa do arquipélago. A segunda principal atividade econômica das ilhas é o turismo, com navios daquele tipo, que vêm para o Polo Sul e passam por aqui. No último ano foram 100 embarcações, trazendo 40 mil turistas. Os navios atracam nas baías. Os visitantes chegam em pequenos barcos e percorrem a Avenida da Praia, a única com ares turísticos. Alguns são europeus, mas a maioria é americana. Este diz que a primeira impressão é boa, mas venta e faz frio. Este outro eu provoquei. As ilhas são inglesas ou argentinas? Pertencem aos Islanders, aos moradores daqui. Eles devem ser deixados em paz, para viver em paz. Sentiram falta de certos turistas ruidosos vindos de algum lugar especial? Ah, nós também, até conhecermos este guia. Joe, quantas vezes o seu navio para aqui na temporada? 8 vezes. A temporada vem de dezembro até mais ou menos final de fevereiro. Paramos 8 vezes, que nós fazemos Rio de Janeiro a Valparaíso, Valparaíso ao Rio de Janeiro e voltamos. A gente veio nessa rota por conta do navio também, que é gostoso a viagem de navio, e bacana ver as geleiras, né? Que no Brasil a gente não tem, né? E lá vão eles, em busca de souvenirs, de lembranças da guerra e de restaurantes, que são pouquíssimos, para dizer a verdade, bom mesmo, apenas um. Além do turismo e da pesca, a mais promissora fonte de riqueza das ilhas também fica no mar. Ali no fundo está a base de onde saem os equipamentos para a prospecção de petróleo. Sem dúvida, hoje, a principal alternativa para se melhorar substancialmente a economia das ilhas. Mas, ao mesmo tempo em que não se sabe o tamanho das reservas, o governo argentino já se manifestou o contrário, dizendo que a exploração de petróleo põe em risco o equilíbrio ecológico desta região do Atlântico Sul. O diretor do Departamento de Recursos Minerais, Stephen Luxton, diz que os argentinos têm prejudicado bastante os negócios com os países vizinhos. Mas, segundo ele, as companhias petrolíferas nunca pensaram em depender da América do Sul. A estimativa inicial anunciada para as reservas foi de mais de 1 bilhão de barris. Mas o Ministério de Energia britânico considerou os primeiros resultados ruins. Nas ilhas, Stephen é otimista. Ele diz que há 2 anos as perfurações são feitas com sucesso ao norte e há poucas semanas começou a exploração de petróleo ao sul das ilhas. Eu perguntei se houve algum interesse da Petrobras. Ele respondeu que as empresas são muito cuidadosas com esse tipo de informação. Mas a Petrobras e outras grandes companhias de petróleo seriam muito bem-vindas. Já é sábado. Se perdermos o voo, somente haverá um outro na semana que vem. Portanto, hora de dizer adeus. E assim como fez Charles Darwin, que deixou seu nome nas ilhas, reconhecer que a gente chega aqui com uma impressão e sai com outra. Um lugar deserto, estranho, mas ao mesmo tempo acolhedor. O que haverá nestas ilhas, que há tantos séculos atrai desbravadores, pioneiros e heróis,
que deixaram suas vidas em meio às planícies, os montes de pedra, o mar, o frio e o vento. O SBT Repórter de hoje termina aqui.